Olá, eu sou o professor Rogério e no último vídeo, nós estudamos aqui o período que antecedeu a Revolução de Fevereiro, de 1917, então a Revolução de 2005, de 1905, que foi o prelúdio da Revolução de 17, e como é que esses movimentos eles vão levar à Revolução Russa, a Revolução de Fevereiro e depois a Revolução de Outubro. Bem, então, quando nós falamos em Revolução Russa, então muito se discute nos dias de hoje sobre esse acontecimento da história, que é o seguinte, então, é um período da história bem conturbado, cheio de interpretações, levando em consideração que tem alguns que apoiam, outros que são neutros e outros que condenam a Revolução Russa. Mas antes da gente iniciar aqui, então nós vamos falar sobre a Revolução Russa 2. Então esse aí é o palácio, do czar Nicolau II, Palácio de Inverno, aonde ocorreu o ato, então o período que ficou conhecido como Domingo Sangrento, onde milhares de pessoas foram mortas, por conta de um incidente, de uma tentativa, ou de uma visão errônea de uma tentativa de golpe, ou de revolução. Então nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Então, para nós introduzirmos. Então, a Revolução Russa de 1917 foi um período de conflitos iniciado em 1917, que derrubou a monarquia russa e levou ao poder o partido bolchevique de Vladimir Lenin. Então, recém-industrializada e sofrendo com a Primeira Guerra Mundial, a Rússia tinha uma grande massa de operários e camponeses trabalhando muito e ganhando muito pouco. Então, além disso, o governo absolutista do czar Nicolau II desagradava ao povo que queria a liderança menos opressiva e mais democrática. Então, a soma dos fatores que levaram às manifestações populares que fizeram o monarca renunciar no fim do processo, então deram origem à União Soviética, e o primeiro país socialista do mundo que durou até 1991. Então, a gente vai falar um pouquinho desse processo todo. Então, o que foi a Revolução de 17? Como é que ela ocorreu? Quem foram os principais personagens? Então, como é que esses personagens eles vão se relacionar? E como tudo isso vai culminar na formação da União Soviética, e também, depois nós vamos, no decorrer do ano, discutindo sobre a Guerra Fria e como é que foi o processo de desconstrução da União Soviética. Bem, então, a Revolução ela aconteceu em duas fases. Então, a de fevereiro de 1917, pelo calendário ocidental, que derrubou o czar Nicolau II, o último czar a governar a Rússia, e procurou estabelecer o seu lugar a uma república de cunho liberal. Então, qual era a intenção? A primeira coisa que nós devemos levar também em conta, que o calendário que era usado na Rússia era o calendário, o calendário de César, ou cesariano, então, ou juliano, então o calendário de Júlio César. Enquanto isso, o Ocidente já estava usando o calendário gregoriano desde o século XVI. Então, nesse sentido, no primeiro momento, houve a tentativa de uma revolução com cunho liberal, reformista. Já a Revolução de Outubro, que na verdade aconteceu em novembro de 1917, pelo calendário ocidental, no qual o Partido Bolchevique derrubou o governo provisório apoiado pelo Partido Socialista, moderados, e impôs um governo socialista soviético. Então, a gente já falou quem eram os sovietes. Então, os sovietes eram os pequenos grupos de trabalhadores, então eram os conselhos proletariados dentro da Rússia, e esses sovietes eles vão se unir aos bolcheviques e vão derrubar o governo provisório, que era de ordem social democrata. Então, nós temos que levar isso em consideração também. Então, a gente vai falar um pouquinho aqui da queda do Nicolau II. Então, eu já falei para vocês quem foi o Nicolau II. Então, mesmo abatida pelo reflexo da derrota militar frente ao Japão, a Rússia envolveu-se em outro grande conflito, no caso, a Primeira Guerra Mundial, em que também sofreu pesadas derrotas no combate contra os alemães. Então, isso nós já falamos também um pouquinho ali. Então, a longa duração da guerra provocou uma crise de abastecimentos alimentar nas cidades, desencadeando uma série de greves e revoltas populares, incapaz de conter a onda de insatisfações
né? Então, o regime czarista mostrou-se intensamente debilitado. Então, nós temos todo esse contexto aí. Então, a derrota contra a guerra contra o Japão e também a derrota na Primeira Guerra Mundial vai fazer com que a capacidade do Nicolau II em governar vai ser cada vez mais questionada, e isso vai levar a sérios problemas para ele. E isso, né, agravando com os problemas econômicos e sociais que a Rússia vinha passando, né, sempre levando em consideração todos esses parâmetros. Bem, então, numa das greves em Petrogrado, então, atual São Petersburgo, então, capital do país, o Nicolau II toma a última das suas muitas decisões desastrosas. Então, ordena aos militares dispararem sobre a multidão que contenham a se revoltar. Então, parte do exército, sobretudo soldados, apoiaram a revolta, e a violência e confusão às ruas, né, se tornaram-se incontroláveis. Então, segundo o jornalista francês Claude Nette, né, então, em São Petersburgo, né, cerca de 1.500 pessoas foram mortas e cerca de 6.000 ficaram feridas. Então, no caso, em 15 de março de 1917, um conjunto de forças políticas da oposição, liberais, burguesas e socialistas, dispuseram, né, então retiraram o czar Nicolau II do poder, dando início à Revolução Russa. Então, o czar, a esposa e os filhos foram executados, né, simultaneamente. Então, no caso, né, houve o extermínio da família Romanov. Então, esse ato é um ato que entra para a história em várias vertentes. Tem alguns que apoiam esse ato, né, principalmente por conta que deveria exterminar qualquer tentativa de restauração da monarquia. Outros condenam pelo ato de extrema violência, porque foi toda a dinastia Romanov, então, incluindo as crianças. Então, existe esse debate aí. Bem, então, nesse caso, a Revolução de Março de 1917, ela culmina aí. Então, reflexos dos problemas gerados no fim da Primeira Guerra Mundial, porque a Rússia, ela assina um armistício com a Alemanha, mesmo sem o apoio dos aliados, né, da Triple Entente. Então, isso vai fazer com que a Rússia, ela, de uma certa forma ou de outra, começasse, né, a entrar no processo revolucionário, e que nós vamos, né, começar aqui a falar sobre isso. Então, a Revolução de Fevereiro. Então, aí, né, nós temos uma iconografia falando, né, mostrando os russos ali para depor, né, então, para tirar o Nicolau II do poder. Bem, ela também foi conhecida como a primeira fase da Revolução, então conhecida como a Revolução de Fevereiro, ocorreu em março de 1917 e durou uma semana. Então, em 23 de fevereiro a 8 de março, uma série de reuniões, né, e passeatas aconteceram em Petrogrado, por ocasião do Dia Internacional da Mulher. Nos dias que seguiram, a agitação continuou aumentando, né, então recebendo a adesão das tropas encarregadas de manter a ordem pública, que se recusava a atacar os manifestantes. Então, no caso, o próprio exército, que já vinha sofrendo muitos problemas, primeiro na guerra contra o Japão e depois na Primeira Guerra Mundial, ela simplesmente sai do controle do czar e se une-se aos manifestantes. Então, no dia 7 de fevereiro, um mar de soldados e trabalhadores com tropas vermelhas, né, em roupas, invadiu o palácio de Tauride, onde a Duma se reunia. Então, durante a tarde, formou-se 2 comitês provisórios em salões diferentes do palácio. Um formado por deputados moderados da Duma, se tornaria o governo provisório, e o outro era organizado pelos sovietes de Petrogrado. Então, esses sovietes formados pelos trabalhadores, soldados e militares socialistas de várias correntes. Então, o que era uma Duma? A gente já falou o que é a Duma, mas sempre bom voltar e falar o que era. Uma tentativa que o Nicolau II ele tentou para conseguir que a elite não abandonasse era acenar com eles como uma formação de um parlamento, né, de ordem moderada, de ordem reformista. E esse parlamento ele tinha como função controlar as multidões. E isso, né, com os problemas gerados na guerra, né, contra o Japão e na Primeira Guerra Mundial, vai fazer com que os soldados, né, também se unissem. Mesmo assim, aqueles que eram de fonte moderadas das dunas também vão fazer parte, né, dessa onda revolucionária.
Bem, então, temendo a repetição do Domingo Sangrento, o Grand-Duque, né, Mikhail, ordenou que as tropas leais baseadas no Palácio de Inverno se opusessem à insurreição e se retirassem. Em 2 de março, cercado por amotinados, Nicolau II assinou a sua abdicação. Então, após a derrota do Nicolau II, instalou-se o governo provisório, comandado pelo príncipe, né, George Lvov, então um latifundiário, que tendo como Alexander, né, Karinsky, né, como ministro da guerra. Era um governo de característica liberal burguês, comprometido com a manutenção da propriedade privada, os interessados, né, o interesse, né, de manter a participação da Rússia na Primeira Guerra Mundial. Enquanto isso, os sovietes, né, de Petrogrado reivindicava para si a legitimidade do governo. Já em 1º de março de 17, os sovietes ordenavam ao exército que lhe obedecesse, em vez de obedecer o governo provisório. Então, o soviético queria dar terra aos camponeses, o exército com disciplina voluntária, oficiais eleitos democraticamente e por fim da guerra. Então, os objetivos muito mais populares do que os almejados pelo governo provisório. Bem, então, qual era a intenção, né, dessa disputa? No caso, os moderados, eles queriam a manutenção da organização social que vinha, né, sendo imposta pelo czar Nicolau II, né? Enquanto isso, os sovietes, eles buscavam, né, romper com os antigos modelos feudais, entre outros, né, e principalmente eles cobravam a obediência do exército ao seu governo, que eles se consideravam legítimos. Então ficou aquela briga entre os dois. E com isso, né, vai pendurar algum tempo esse debate. Então, com a ajuda da Alemanha, o Lenin regressa à Rússia em abril de 17, pregando a formação de uma república dos sovietes, bem como a nacionalização dos bancos, da propriedade privada. Seu principal lema era todo o poder aos sovietes. Então, o Lenin, ele tinha essa ambição, né, de concentrar todos os poderes nos pequenos, né, naqueles órgãos de representação dos operários, que eram os sovietes. Então, nesse caso, o Lenin, né, ele vai dizer todos os poderes aos operários, aos trabalhadores, em divergência, né, naquele momento. Bem, entretanto, o processo, né, de desintegração do Estado russo continuava. A comida era escassa, a inflação alcançava 1000% e as tropas desertavam do fronte, matando seus oficiais. As propriedades dos nobres latifundiários eram saqueadas e queimadas. Então, nas cidades, os conselhos operários foram criados na maioria dessas empresas e fábricas. Então, a Rússia ainda continuava em guerra. Então, mesmo durante a Revolução de Fevereiro, ainda existia muitos problemas a serem resolvidos, principalmente aqueles que eram desencadeados pela crise econômica, né, por conta da inflação, a falta de comida, e também por conta da desigualdade social dentro, né, desse contexto. E a Revolução de Outubro ou Revolução Vermelha. Então, aí já fica bem claro essa iconografia. Então, no caso, o gigante soviético, o gigante socialista, ele toma conta da Rússia. Então, isso é uma forma de você fazer uma propaganda muito significativa dentro daquela realidade. Então, vamos continuar aqui. Bem, então, a segunda fase, conhecida como Revolução de Outubro, teve início em novembro de 1917, que tinha exigências da saída da guerra, fim da carestia e da reforma agrária. Então, sendo que 200 mil pessoas participaram dos protestos contra o czar, que ainda tinha uma base de apoio. Então, a Revolução de Outubro, ela tinha um caráter muito mais, né, de revolução do que de reformas. Então, em sua passagem pela Alemanha, retornando do exílio na Suíça, Lenin negociou com o governo alemão o recebimento de 40 milhões, né, da moeda local para financiar a sua revolta. Então, a atuação de Alexander, né, Parvus, né, foi decisiva para essa negociação. Então, ele que durante anos buscou ajudar o Império Alemão para financiar as revoltas contra a Rússia. Então, na tese de abril, Lenin, né, deixava claro o seu desejo para tirar a Rússia da Grande Guerra, o que era vital para os alemães. Então, financiando os bolcheviques, então, os alemães pretendiam derrubar o governo provisório
que forçaria a Rússia a retirar-se da guerra, encerrando as atividades no fronte oriental, permitindo, no caso, o exército imperial alemão concentrar todas as suas forças no fronte ocidental. Então começa a ter uma troca, né, de gentilezas. Nós podemos dizer isso que é troca de gentilezas. Então, no caso, o Lenin ele vai negociar um acordo de paz com o rei germânico, né, com o Kaiser, e isso vai fazer com que, né, tem algumas interpretações errôneas que o Lenin ele tinha negociado esse acordo de paz com Hitler. Na verdade, não. Foi com, no caso aí, o rei alemão, antes mesmo do final da Primeira Guerra Mundial, levando em consideração que o Hitler ele só chega a ganhar essa figura assim meteórica na política alemã depois do final da Segunda Guerra, que nós vamos falar um pouquinho depois. Bem, então na madrugada de 25 de outubro, os bolcheviques liderados por Lenin, né, Zinoviev e Radik, né, então com a ajuda dos elementos anarquistas e socialistas revolucionários, cercaram a capital onde estavam sediados o governo provisório e os sovietes de Petrogrado. Muitos foram presos, então, mas Karinsky conseguiu fugir. Então, à tarde, numa sessão extraordinária, os sovietes de Petrogrado delegou o poder governamental ao Conselho dos Comissários do Povo, denominado como bolcheviques, e dissolveu a antiga Assembleia Constituinte. Então, o Comitê Executivo do mesmo sovietes de Petrogrado rejeitou a decisão da Assembleia e convocou os sovietes e o exército a defender a revolução contra o golpe bolchevique. No entanto, os bolcheviques, né, predominaram na maior parte das províncias de etnia russa. Então, mesmo não se deu em outras regiões, tais como a Finlândia, a Polônia e a Ucrânia. Bem, um dos maiores problemas também de encarar a política russa do final do século XIX e começo do século XX é a sua o pertencimento de multiétnicas. Então, existiam muitas etnias dentro do mesmo território. Mas, assim, a insatisfação era geral com o governo provisório, que não rompeu com as antigas tradições e mantiveram, principalmente, o latifúndio, os acordos feudais, entre outros, e isso vai fazer com que apenas a Finlândia, a Polônia e a Ucrânia continuassem, né, seguindo, né, o Karinsky, fato, né, que vai levar a essa revolução. Bem, então, em novembro, o esboço, né, do decreto sobre o controle operário foi publicado. Então, esse documento instituía a autogestão em todas as empresas com 5 ou mais empregados. Isso acelerou a tomada do controle de todas as esferas da economia por parte dos conselhos operários e provocou um caos generalizado. Então, ao mesmo tempo que acelerou ainda mais a fuga dos proletariados para o exterior, né, mesmo Emma Goldman, então, viria a reconhecer que as empresas que se encontravam em melhores situações eram justamente aquelas, né, em que os antigos proprietários continuavam a exercer suas funções gerenciais. Entretanto, esse decreto levou a classe trabalhadora a apoiar o recém-criado e ainda fraco regime bolchevique, que, né, possivelmente teria sido o seu papel, né, o seu principal objetivo. Então, durante os meses que se seguiram, o governo bolchevique procurou, então, submeter aos vários conselhos operários o controle estatal. Então, por meio da criação do Conselho Pan-Russo, a gestão operária, os anarquistas se opuseram a isto, mas foram votos vencidos. Então, até mesmo dentro do Conselho dos bolcheviques, existiam algumas divergências. Então, existiam algumas rusgas, algumas tentativas de diminuir a força do movimento. Então, isso, né, vai ser encarado, né, principalmente com o fortalecimento do controle do Estado frente às empresas, e isso, né, vai gerar um maior apoio dos trabalhadores. Mas, por outro lado, né, vai começar a ter, né, alguns movimentos fora do país que vão ser a contra-revolução. Bem, então era consenso entre todos do Partido Russo em que seria necessário a criação de uma nova Assembleia Constituinte e apenas essa teria autoridade para decidir sobre a forma de governo que surgiria após o final, né, do absolutismo.
As eleições para essa Assembleia ocorreram em 12 de novembro de 1917, com planejamento pelo governo provisório. Então, a exerção do Partido Constitucional Democrata, que foi, né, perseguido pelos bolcheviques, todos os outros puderam participar livremente. Então, os socialistas revolucionários receberam 2 vezes mais os votos que os bolcheviques, e os partidos restantes, né, receberam muito poucos votos. Então, em 26 de dezembro, Lenin publicou a sua tese sobre a Assembleia Constituinte, onde ele defendia os soviéticos como uma forma de democracia superior à Assembleia Constituinte. Então, até mesmo os membros do Partido Bolchevique compreendeu que se preparava-se o fechamento da Assembleia Constituinte, e a maioria deles foram contra isso. Mas o Comitê Central do partido ordenou-lhe acatasse a decisão de Lenin. Então, existia esse contexto todo, né, dentro de formar uma Assembleia Constituinte, dessa Assembleia Constituinte ela fosse representativa de verdade, e isso vai dar alguns contextos, algumas divergências dentro daquela realidade. Então, no caso, mesmo existindo os soviéticos e os bolcheviques dentro daquela realidade, né, compartilhando, né, os mesmos ideais, mesmo assim, alguns desses não concordavam com algumas falas em comum. E isso vai gerar alguns atritos que nós vamos ver um pouquinho mais para frente. Bem, então, na manhã de 5 de janeiro de 1918, uma imensa manifestação pacífica a favor da Assembleia Constituinte foi dissolvida à bala pelas tropas leais aos bolcheviques. Então, a Assembleia Constituinte, que se reuniu pela primeira vez naquela tarde, foi dissolvida na madrugada do dia seguinte. Então, pouco a pouco, se tornou claro que os bolcheviques pretendiam criar uma ditadura para si, inclusive com o Partido Socialista Revolucionário. Isso levou outros partidos a atuarem na ilegalidade, sendo que alguns deles passariam a ser resistência armada ao governo. Bem, então, nesse sentido é que começa a surgir algumas divergências, principalmente o seguinte. Então, no caso, né, o partido ele tinha que impor a sua força. Então, no caso, essas manifestações, né, de uma certa forma ou de outra, ela significavam alguns riscos, né, para a recém-organizada, né, ou para a organização a organização de um novo Estado. E também na questão do consenso, né, do governo bolchevique, o maior problema disso, né, que eles encaravam, é que a Constituinte poderia ser uma tentativa de um golpe, né, da tentativa dos mencheviques em tomar o poder. E isso vai, né, gerar essa atitude violenta. Eu sei que isso poderia ser evitado, mas às vezes, né, nós não estávamos vivendo naquele momento, então nós só estamos enxergando a coisa, né, de fora, então isso faz com que nós imaginemos o seguinte: então, quais medidas nós tomaríamos? Então, lógico, hoje pode ser visto como um ato ruim, mas naquele período talvez tenha sido um ato necessário, levando em consideração tudo isso. Bem, então, durante o período do governo bolchevique, tomou uma série de medidas de impacto, como pedindo paz imediata. Então, em março de 1918, ele assinou com a Alemanha o Tratado de Brest, né, Litovsk, né, qual a Rússia abriu mão do controle sobre a Finlândia, os países bálticos, né, então a Estônia, a Lituânia e a Letônia, a Polônia, a Bielorrússia e a Ucrânia, como, né, de alguns, né, distritos turcos e georgianos antes sob o seu domínio. Então, a saída da Rússia da Grande Guerra era o objetivo alemão para financiar o movimento bolchevique. Então, o Segundo Reich pode, então, iniciar a ofensiva da primavera na frente oriental. Então, este próximo a vencer a guerra, né, a Primeira Guerra Mundial. Então, o que não foi possível devido à deficiência logística pela entrada dos Estados Unidos no conflito. Bem, então, aí é que nós devemos, né, divergir ou pensar um pouquinho, né, aquele discurso que eu falei um pouquinho lá atrás. Então, sobre que o Lenin, ele assinou um tratado de paz não com o Hitler, ele assinou um tratado de paz com o Kaiser alemão. Então, no caso, né, a Rússia, quando ela sai da guerra, ela abre mão de territórios que ela tinha anexado durante o conflito. No caso, né, os países bálticos,
a região também ali no leste europeu, né, principalmente a Polônia, a Bielorrússia e a Ucrânia, que eram, né, territórios russos, mas que não tinha, né, uma das suas principais características era a falta da etnia russa, né, russa. Então isso vai fazer com que, né, aquela região, né, fosse, né, dada aos alemães. E uma outra questão também aí levando em consideração. Bem, os alemães não tiveram sucesso, porque o que eles pretendiam era o seguinte: com a saída da Rússia da Primeira Guerra Mundial, era uma, assim, algo que eles almejassem, era a vitória na frente ocidental, porque sem a Rússia eles poderiam concentrar todo o seu poder bélico ali na França. Só que, né, com a entrada dos Estados Unidos, com mais homens, mais armas, cada vez mais tecnológicas, entre outras coisas, deram uma vantagem substancial aos americanos, aos ingleses e aos franceses, levando à derrota da Alemanha na Primeira Guerra Mundial. Bem, então vamos continuando aqui. Bem, então houve o confisco das propriedades privadas, né, no caso, grandes propriedades foram tomadas dos aristocratas e da Igreja Ortodoxa para serem distribuídas ao povo. Então, uma das promessas, né, do Lenin, né, primeiro, paz, a segunda, terra. Então, fazer a reforma agrária, desapropriar terras de grandes latifundiários e da Igreja Ortodoxa. E, né, de uma certa forma, distribuir ao povo. Tem a Declaração dos Direitos Nacionais do Povo. Então, o novo governo comprometeu-se em acabar com a dominação exercida pelo governo russo sobre regiões, né, tais como a Finlândia, a Geórgia e a Armênia. Então, a estatização da economia e o novo governo passou a intervir diretamente na vida econômica, nacionalizando diversas empresas. Então, é um processo de estatização, principalmente das indústrias de base, que é a produção de combustível e de matéria-prima para as máquinas, no caso, carvão e ferro. Então, dentro desse contexto todo, né, então nós temos, né, a população que via com bons olhos esse novo momento, mas nós tínhamos também a elite, os aristocratas que estavam perdendo seus interesses. E eles vão se reunir contra esse novo governo que estava sendo instaurado na Rússia. Né? Então, acima é a bandeira do Partido Comunista, né, do Partido Socialista Russo, e embaixo, né, nós temos algumas imagens dos soldados que viviam ali naquele momento, né, como é que eles estavam, né, ali encarando isso. Bem, então, nós vamos dar continuidade aqui. Bem, então, durante o curto período em que o território cedido pelo Tratado, né, de Brest-Litovsk, né, então, estiveram ao poder do exército imperial alemão, as várias forças anti-bolcheviques puderam organizar-se e armar-se. Estas forças dividiram-se em 3 grupos e também lutavam entre si. No caso, os czaristas, que apoiavam a restauração da monarquia, os liberais, né, os socialistas não tão revolucionários e, no caso, né, a metade desses socialistas. E os anarquistas, que com a derrota da Alemanha em 19, esse território tornou-se novamente alvo de disputas, também como a base das quais partiriam as forças, né, que pretendiam derrubar o governo bolchevique. Então, o governo bolchevique ele vai enfrentar essas 3 forças, né, que eram socialistas, né, no caso os liberais, né, que eles eram assim isseristas, né, nesse caso eles buscavam, né, uma reforma em vez de uma revolução total. Os czaristas, que buscavam a restauração da monarquia, principalmente composto pelos aristocratas, pelos grandes latifundiários, e também os anarquistas, que buscavam o controle ali naquela região neutra, né, que era ali naquela região que foi dividida pelo Tratado, né, de Brest-Litovsk. Então, isso vai fazer com que esse cenário ficasse cada vez mais conturbado, né, para os bolcheviques. E, né, no caso, ao mesmo tempo, Trotsky ocupou em organizar um novo Exército Vermelho. Com a ajuda os bolcheviques mostrou-se preparados para resistir aos ataques também recém-formado do exército polonês, o Exército Branco, né, de Denikin, né, de Kolchak e o Denik e, né, Wrangel, né, que se dividiram em 2 primeiras facções, citadas no parágrafo anterior. Ver um movimento branco e também
para suprimir os anarquistas do Exército Negro por Nestor Macron, né, no caso, né, durante a Revolução Ucraniana e a Revolução de Kronstadt. Então, ambas de forte inspiração anarquista. A terceira força atuou no conflito pela nacionalidade do Exército Verde em início de 1921. Encerrava-se a Guerra Civil com a vitória do Exército Vermelho, do Partido Bolchevique, que desde 1918 havia alterado sua denominação para o Partido Comunista. Bem, então, dentro desse cenário todo, um dos líderes mais importantes que tem um grande impacto nesse momento é o Trotsky. Então, o Trotsky ele vai usar a sua disciplina e a sua organização tática para poder guiar o Exército Vermelho para a vitória contra os seus outros inimigos, que mesmo sendo um maior número, a sua falta de unidade vai fazer com que eles, né, sucumba à tática do Exército Vermelho, né, e isso põe fim à guerra civil na Rússia, né? Então, nesse caso, né, o governo, né, do Partido Comunista toma o poder na Rússia. E quando o Partido Comunista toma o poder na Rússia, é que surge a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né? Então, nós vamos falar um pouquinho aqui, né, desse contexto aí, sobre o símbolo da Internacional, que é a foice e o martelo, o trigo e o globo. No caso, modificando a forma como a visão, né, do globo ela era colocada. Não centralizada mais na Inglaterra, mas centralizada na Rússia, tendo como ponto central, né, Moscou. Bem, então, terminada a Guerra Civil, a Rússia estava completamente arrasada, com greves, problemas de recuperação da sua produção agrícola e industrial, visando promover a reconstrução do país, o Lenin, em fevereiro de 1921, a Comissão Estatal da Planificação da Economia, né, da Planificação da Economia, ou Gosplan, encarregada pela coordenação geral da economia no país, pouco tempo depois, em março de 1921, assim, adaptou-se a um conjunto de medidas conhecida como Nova Política Econômica, pela sigla NIP. Então, no caso, essas medidas tomadas, né, pelo NIP destacavam-se a liberdade do comércio interno, a liberdade de salário aos trabalhadores, a autorização para funcionamento de empresas particulares e a permissão de capital estrangeiro dentro da Rússia. Então, o Estado russo continuou, no entanto, exercendo controle sobre setores considerados vitais para a economia, né? Então, o comércio exterior e o sistema bancário e as grandes indústrias de base. Então, o NIP foi um plano de medidas onde o governo russo ele tenta modernizar a Rússia. Então, permitindo que empresas estrangeiras entrassem na Rússia para poder, né, agilizar essa reconstrução. As únicas coisas que não foi permitido que o poder estrangeiro ou que o capital estrangeiro tomasse conta exatamente daqueles setores de base. No caso, o comércio estrangeiro, o comércio exterior, a exportação russa, né? No caso, sistemas bancários e a grande indústria de base, levando em consideração que a Rússia, até os dias de hoje, é uma grande produtora de petróleo, de carvão e de ferro. Sempre bom levar essas bases. Então, a indústria de base era a menina dos olhos, né, do governo de Lenin. Então, no caso, nós temos o governo dos proletariados. Então, desde 1918, após uma tentativa, né, de assassinato de Lenin, no mês de agosto, com as principais dos membros do Partido Socialista, encarregou-se de combater as facções da oposição no interior do partido. E para garantir, né, o posto importante da administração estatal para as pessoas de inteira confiança ao regime, o que foi ele utilizado para impor a administração interna e hegemônica, né, do seu grupo pessoal. Então, no caso, o Lenin, né, ele vai caçar o que ele considerava de elos fracos dentro do partido para poder perpetuar o seu discurso dentro desse cenário e, principalmente, né, dar a hegemonia ao seu grupo pessoal, consolidando a sua força dentro do governo russo. Então, no caso, em dezembro de 1922, foi organizado o Conselho Geral de todos os sovietes, ocorrendo na fundação da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Então, o governo da União, cujo órgão máximo seria o Soviete Supremo, no caso, o Legislativo.
passou a ser integrados pelos representantes de diversas repúblicas. Bem, então, a União Soviética ela começa a englobar, né, os estados vizinhos do leste europeu, então o que nós podemos chamar de estados satélites, né, como a Ucrânia, a Estônia, entre outros, né, então aqueles territórios que eles eram neutros com o tratado, ele é novamente reintegrado ao território russo, né, que mesmo mantendo a sua autonomia, eles serão considerados como estados satélites. Mas esses estados tinham o direito de indicar pessoas para o parlamento, para a Duma, que vai ser, no caso, o parlamento supremo, do Soviete Supremo, que é o que? A Organização dos Trabalhadores. Então, com isso, né, vai dar uma maior representatividade para todas as etnias na Rússia. Bem, então, competia ao Soviete Supremo eleger o Comitê Executivo, né, então, o Presídio, então, dirigido pelo presidente, e quem reservava a função de chefe do Estado. Então, assim, competiam ao governo da União as grandes tarefas relativas ao comércio exterior, a política internacional e a planificação da economia, a defesa nacional, entre outros. Então, paralelamente a essa estrutura formal, estava o Partido Comunista, que controlava efetivamente o poder na Rússia, na União Soviética. Então, sua função era controlar os órgãos estatais, estimulando suas atividades e verificando a lealdade e manter os dirigentes em contato permanente com as massas. Também assegurava à população a difusão da ideologia vinda da alta cúpula. Então, no caso do Partido Comunista, ele tinha como papel fundamental era aproximar as demandas das pessoas das suas lideranças no primeiro momento. Né? Então, enquanto o Lenin ele vivia, ainda essa organização estava bem, né, concentrada aí. E isso vai fazer, né, com que a ideologia de grupo continuava sendo, né, professada dentro daquela realidade. Então, aqui nós temos uma bandeira, né, uma bandeira do Partido Comunista Russo, que engloba, aí, no caso, Karl Marx, né, o Engels e o Lenin. Né? Então, Marx e Engels, como os três maiores pensadores da base ideológica socialista, e o Lenin, que foi, né, o presidente da União Soviética nos primeiros anos. E a ascensão de Stalin. Então, a partir de dezembro de 1929, Stalin, né, ele se converteu-se no ditador absoluto da União Soviética, para outros, um líder comunista. Então, o método utilizado para a total conquista do poder político teve como base a sua habilidade no controle da máquina burocrática do partido e do Estado. Então, bem como a montagem de um implacável sistema de repressão político a todos os opositores. A repressão política na União Soviética, né, por exemplo. Então, desse modo, Stalin conseguiu eliminar o partido, né, a eliminar os seus concorrentes, né, então, o Stalin vai conseguir eliminar todos os seus opositores, né, no partido e no exército, e os principais órgãos do Estado, todos eles antigos dirigentes revolucionários. Então, muitos nos quais tinham sido grandes companheiros de Lenin, né, como o Ziranov, o Bukharin, o Kamenev, o Rykov, o Muralov, entre outros. Então, no caso, o Stalin ele vai acabar com as possíveis resistências contra ele. Tanto é que é nesse momento que Stalin e o Trotsky eles entram em atrito. E como o Trotsky ele não confiava no Stalin, ele desertou ao partido e fugiu para o México. E nós vamos ver que depois ele vai ser assassinado, né, com suspeitas, né, de autoria de próprio mando do Estado. E, né, nós vamos dar continuidade aqui. Então, depois de presos e torturados, opositores de Stalin foram forçados a confessar crimes de espionagem que não haviam sido praticados. Então, assim conhecidos, bolcheviques foram, né, executados como traidores da pátria. Era a farsa jurídica que caracterizou a chamada depuração, né, o que nós podemos chamar de grande expurgo. Então, no caso, o grande expurgo vai pegar os opositores do governo e vai ou executá-los ou mandá-los para a prisão na Sibéria, e também grande parte dessa oposição. Então, a oposição ela vai ser enviada para a Sibéria para trabalhos forçados, e esses trabalhos forçados vão ser extremamente necessários para o engrandecimento, né, da política russa. Então, durante o período de Stalin, de 1924 a 1953,
calculou-se que o terror político soviético foi responsável pela prisão de cerca de 5 milhões de cidadãos e pela morte de 23 milhões de pessoas. Então, houve êxito na reconstrução do país, na elevação do nível econômico e da cultura da população soviética, tornando-se a União Soviética, juntamente com os Estados Unidos, após a Segunda Guerra Mundial, de 1939 a 1945, uma superpotência mundial. Então, no caso, a política, né, violenta do Stalin, né, foi uma forma de justificar o seu poder e, principalmente, né, gerar mão de obra para colocar em frente o seu plano de restauração e de modernização do campo produtivo na União Soviética. Bem, então, com a vitória dos aliados na Segunda Guerra Mundial sobre as potências do eixo nazista, né, nazi-fascista, liderado pela Alemanha nazista, pelo Império Japonês e pela Itália fascista, a União Soviética, o principal oponente da Alemanha na Europa, né, na Europa naquele momento, passou a dispor do enorme prestígio internacional, mas teve enormes perdas imateriais. Né? No caso, o governo de Stalin terminou com a sua morte em 1953, mas a União Soviética estava consolidada. Né? Então, aqui nós temos a propaganda, que foi uma propaganda muito forte durante o período, né, da construção do ideário da União Soviética, e também, né, dentro desse cenário, a produção de uma nova ideologia. E, né, o que nós vamos ver nas próximas aulas, principalmente, né, a construção de um novo partido, ou a construção de uma nova política que resultou no final, né, da Segunda Guerra Mundial, que era, né, no caso, os governos totalitaristas ou os governos, né, totalitários. Bem, gente, então era isso. Né? Eu sei que o vídeo ficou um pouquinho longo, acho que uns 50 minutos, então, mas foi bem cheio dos detalhes, né, sobre o que estava acontecendo ali. Então, qual é a importância de nós estudarmos a Revolução Russa? É saber distinguir o que é mito, o que é verdade. Muitas vezes a verdade não é agradável, mas nós temos que entender que naquele período as coisas se desenrolaram daquele jeito. Hoje, talvez, poderia ter sido feito de uma outra forma, mas naquele período era a única forma a ser realizada. Lógico, tem gente que apoia, tem gente que fica neutra, tem gente que condena. Mas os Estados Unidos também tem alguns eventos como esse durante a Segunda Guerra Mundial que nós vamos ver. Né? Então, a União Soviética, ela foi o primeiro país socialista, nós podemos dizer, muitos dizem que os ideais, né, de Marx foi totalmente manipulado, mas, assim, é aquilo que foi feito, né, mas é aquilo que nós devemos lembrar. Então, é com os erros que nós podemos construir um futuro melhor. Bem, gente, então acredito que tenha sido isso. Gostou do vídeo aqui, deixa o seu like. Se tem alguma crítica, deixa aqui no comentário. Né? Se gostou, né, também deseja novos vídeos, então é interessante colocar aqui também aqui embaixo, né, os seus comentários, as suas sugestões de novos vídeos. Então, já vou deixando aqui um muito obrigado a todos, né, e né, vamos continuar, né, os nossos estudos aí durante a pandemia e fazer o possível para sairmos todo mundo bem desse momento. Bem, então, muito obrigado e até a próxima.